Como estão todos aí? À medida que forem entrando, à medida que forem ouvindo, vai falando de onde vocês falam, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se nas plataformas... Isso, eu acabei de ver aqui que meu YouTube já foi. Deixa eu colocar aqui a mensagem. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que, para mim, é extremamente estratégico e que, acredito eu, né? Na minha visão, e por algumas empresas onde a gente passa, nem sempre ele é uma prioridade. Então, o fato é que assim, a gente precisa muito ficar bastante atento a esse tema que, para mim, como eu venho da área comercial, acho que boa parte de vocês sabem, né? Por muito tempo eu tive uma visão míope, porque só foquei em volume, né? Ó, tô vendo que quem tá aí, o Eric tá aí, Moisés, como tá aí? Pessoal, me dá um feedback, me fala aí como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo legal, tá bom? E outro ponto que eu queria colocar para vocês, me diz aí o que vocês, sobre esse tema de margem de contribuição, o que vocês acham relevante a gente falar, o que vocês acham relevante eu mostrar, qual a expectativa de vocês? Me fala um pouquinho aí. É um tema bem curtinho, então eu quero e preciso que vocês participem bastante aí comigo para a gente manter aí pelo menos 1 hora de live, que é o propósito que a gente tem, tá bom? Me fala aí, Eric, me fala aí, Moisés, o que vocês querem e têm de expectativa de ouvir e da gente conversar sobre a margem de contribuição. Como falei, é um tema que, no meu pensamento, tá? É bastante negligenciado. Eu acho que é bastante negligenciado. Quem tá aí? Jacilei tá aí, ó. Rodrigo tá aí. Bruno Lamarca. Você que é o mestre das compras, Bruno. É onde tudo começa. O Moisés está falando que mais contribuição é onde tudo começa. É uma boa parte dele, né, Moisés? Porque se eu já arranco de uma margem de contribuição ruim, rapaz, o que tem lá para baixo, como é que a gente vai custear isso tudo, né? Como é que a gente vai financiar a operação da empresa? Como é que a gente vai financiar, pensando aí na parte financeira, né? Como é que a gente vai financiar as atividades? Então, de verdade, se você tem em valor absoluto, em percentual, uma margem de contribuição ruim, pode ter certeza que o problema é grande. O que Moisés falou aqui, ó, sem ela está boa, todas as linhas para baixo já eram. É isso aí, ó. Wittenberg Leal, boa noite a todos, boa noite a você. Wittenberg, eu não sei se pronuncia assim, mas boa noite, Wittenberg. Como é que você tá aí? Tudo tranquilo? Tô vendo que você tá vendo aí pelo LinkedIn, não é isso? Tá bom? E me diz aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês têm de expectativa? A gente fiz um mapa mental para a gente falar um pouquinho, tá? Coloquei alguns temas, tá? Alguns tópicos que eu acho relevante falar, mas que se vocês contribuírem, se vocês mencionarem algum ponto, eu posso complementar a live também, tá bom? E no final a gente tem um simulador, eu sei que todo mundo gosta, né, de fazer algumas simulações. O Wittenberg falou que eu pronunciei perfeitamente seu nome. Mas foi pura sorte, cara. Tá legal.
Fala aí, pessoal. E se vocês quiserem, acharem pertinente, compartilhe o link. Se achar que para outras pessoas também será interessante, tá legal? Vai ter um momento em que quando eu tiver apresentando aqui o mapa mental, eu não vou, como eu não tenho duas telas, então eu não consigo ver o que vocês irão escrever ou irão perguntar. Mas eu volto. Bom, pessoal, bom, aqui ninguém colocou nenhum tipo de pergunta, ninguém colocou nenhum tipo de expectativa. Fala aí, Jacilei. O que você tem de expectativa de ouvir aqui com relação à margem de contribuição? Porque se você me dizer algum ponto aqui, ó, se eu não tiver lembrado, se eu não tiver falado, me diz aí que a gente complementa, tá? Ó, já são 8h05, tem aí 6 minutinhos que a gente já está falando. Eu acho que eu já vou começar, já tem um tempinho bastante considerável. Eu já vou compartilhar com vocês o mapa mental, tá? E fiquem à vontade para concordar, discordar. Se vocês acharem que eu falei alguma besteira, coloca aqui no chat para a gente poder discutir, para a gente poder conversar. Não tem aqui a gente não tem nenhum tipo de vergonha. Se eu disser que falei besteira, é verdade, falei. Você tem razão. Aqui não tem nenhum problema não, tá? Então, vou compartilhar a tela para vocês verem aqui, ó, o que a gente vai falar agora, tá bom? Estou compartilhando, tá bom, pessoal? Me falem aí, por gentileza. A Magali também tá aí, ó. Boa noite, Magali. Como é que você tá? Bom, como eu falei, ó, aqui a gente tem um mapa mental, é bem pequeno. São poucos os tópicos que eu separei para falar. Então, eu vou centrar em cada um deles. Vou falar aqui um pouquinho da miopia. Reginaldo Rizzi, boa noite, Reginaldo. Como é que você está aí, amigo? Então, sobre os tópicos, eu vou falar sobre um pouquinho da miopia, do crescimento acelerado. A gente vê, e não sei se vocês concordam, e vai reportando o que vocês acreditam, tá? A gente vê bastante, mas muitos profissionais, consultores, empresas focadas no modelo mental específico de crescer, né? Preciso fazer volume a todo custo, e por aí vai. E nesse foco, nessa miopia, se é que a gente pode chamar dessa forma, de crescer a todo custo, de forma acelerada, qual é o impacto na parte econômica? Qual que é o impacto na parte financeira? E de verdade, pessoal, hoje eu não quero nem lembrar, não vou colocar nem nos pontos que a gente fizer algumas simulações, eu não usei nem colocar o impacto na parte financeira, que é tremendo quando a gente fala de um crescimento acelerado. Então, lembre que o impacto é grande. Lembrem que o impacto é grande. E por onde que essa minha margem ela escoa? Por onde que ela vai embora e que em algumas das vezes a gente nem sabe como e por onde ela foi? Por onde que ela escoa? Como é que ela vai embora? Como é que ela se perde no meio do caminho? E para isso eu coloquei algumas regras de ouro que, de verdade, que eu acredito, tá? Não tem verdade absoluta aqui, não. Vocês podem e devem filtrar tudo o que a gente fala e tudo que todos falam, né? Porque na C2W, o que a gente mais faz é mudar de ideia, né? Porque a cada vez que a gente estuda, a cada vez que a gente lê um livro, a gente vai reconstruindo e destruindo aquilo que a gente sabe, né?
E a gente acredita e sabe que o aprendizado ele é constante. Então, à medida que você adquire novos conhecimentos, à medida que você absorve novos conhecimentos, que seja por meio da live, que seja por meio de live, de livros, por meio de estudos, a gente vai construindo e destruindo aqueles pensamentos que a gente tinha. E isso é fantástico. E o que a gente propõe aqui é isso mesmo, é crescer em conjunto. Então, colocamos aqui algumas regras de ouro, tem uma frase célebre aqui do Warren Buffett, que depois eu vou mostrar para vocês, que está diretamente atrelado à margem de contribuição, está diretamente atrelado a volume, e vou passar aqui para um simulador de margem, tá legal? Então, de novo, pessoal, fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para mandar mensagem, não fiquem acanhados não, tá bom? Deixa eu passar, então, aqui eu passei agora para o mapa, gente. Então, eu vou voltando aos poucos na outra tela para eu ver se vocês fizeram algum tipo de comentário, tá bom? Então, vamos pegar aqui primeiro, ó, a miopia do crescimento. Deixa eu baixar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês me falarem, tá bom? Se tá dando para ver, tá direitinho. Sobre essa miopia do crescimento acelerado. O que é isso? O que a gente vê? Eu volto a falar, disse agora há pouco, que é o crescimento a todo custo. Né? A gente vê as empresas dando descontos desnecessários, a gente vê as empresas dando descontos só para conseguir volume. Juliano, boa noite, amigo. A gente vê as empresas dando aí, ó, prazos maiores, tudo em cima de quê? Crescer, eu quero fazer volume, eu preciso fazer faturamento, eu preciso, a todo custo, crescer. E esquece, o Moisés, há pouco tempo agora, há uns minutinhos atrás, ele falou, né? Poxa, adianta eu fazer faturamento? Adianta eu dar desconto e dar prazo? E olha que o prazo, gente, olha o impacto que isso causa na parte financeira, que agora eu não vou nem abordar, tá legal? Adianta eu fazer isso tudo sem gerar margem de contribuição e sem eu poder custear as minhas demais despesas que estão para baixo da minha margem? Então, eu dando esses descontos, eu dando esses prazos, concedendo isso de forma não equilibrada e de forma não controlada, eu gero aqui uma expectativa muito alta em relação ao volume. Que se ele vem, menos mal, está até de bom tamanho, mas ele vem no volume necessário para equilibrar em valor absoluto a minha margem de contribuição? Porque, de verdade, dependendo do desconto, e vocês vão ver daqui a pouquinho, que se eu der desconto e esse volume mínimo não for atingido, de verdade, aumenta a minha necessidade de capital de giro e ainda gero menos margem de contribuição, não só em percentual, porque eu já dei desconto. Essa vai vir de qualquer jeito, mas também em valor absoluto. Aí é pior. Aí é pior, tá bom? Então, essa expectativa da minha margem de contribuição, ela tem que estar diretamente atrelada e de forma, não tem como a gente adivinhar, mas eu preciso monitorar constantemente para eu saber que se eu der X de desconto, eu preciso de quanto de volume para a conta fechar. Isso é muito importante. E essa miopia advém também de acreditar que o sucesso do negócio ele vai vir somente em virtude do aumento das vendas. Não está atrelado somente ao aumento das vendas. O sucesso do negócio está atrelado a uma composição, a uma junção, a um equilíbrio de vários indicadores de performance que tange a parte financeira e econômica. Entendeu? Não dá para eu ir bem somente economicamente, porque a gente já fez algumas lives e a gente já falou bastante disso, e a gente tem alguns vídeos já no nosso canal que fala empresas lucrativas quebram, entendeu? Empresas lucrativas quebram. E se vocês perderam ou se vocês não viram, dá uma olhadinha nos vídeos, ou então me pede através do meu e-mail, do WhatsApp, quem tiver, se não tiver, depois eu compartilho, porque é muito interessante. A gente acha que as empresas que quebram são aquelas que estão com prejuízo. Não, a gente vê empresas com prejuízos recorrentes anos,
mas que se tem caixa e fontes de financiamento, independente de qual fonte é, tá? Que seja caixa, capital próprio ou capital de terceiro, sobrevive. A gente vê isso muito. E aquelas que vão adequando a sua estrutura de capital, até fomentando o caixa mínimo necessário para ir segurando a operação, e elas conseguem, algumas se conseguem segurar por muito tempo. Boa noite, Maria Luísa, tudo bem? É isso. E essa miopia do crescimento também vem dos gastos desmedidos com marketing, né? Ou outras fontes geradoras de receita, tá bom? Por que a receita está aqui entre aspas? Não quer dizer que eu gastei em marketing, não quer dizer que eu gastei em algumas despesas variáveis que tangem a parte da margem de contribuição que vai me garantir volume e venda. Não quer dizer isso. Não tem receitinha, tá? O grande ponto é que eu preciso ter, olha aqui, ó, essa última aqui, olha, controles necessários na dimensão econômica e financeira. Não dá para a gente gerir, tá bom? Uma empresa, não dá para gerir a empresa como um todo, tá? Mas principalmente nesse caso, tá, da margem de contribuição, para quem está diretamente atrelado ao comercial, somente a esse indicador. Não dá. A gente vê que grandes empresas, tá? Algumas que precisam ter não somente a margem de contribuição do negócio, ela precisa também ter a margem de contribuição de uma família de produto, precisa ter a margem de contribuição de um canal e por produtos também, ou dos negócios que compõem o grupo, é extremamente importante. Então, assim, cada empresa tem a sua particularidade, mas o ponto estou lendo aqui a mensagem do Rodrigo e já vamos falar sobre isso, Rodrigo. O grande ponto é que é preciso a gente ter esse controle, entendeu? Exemplo, vou gerir a margem, principalmente varejo, vou gerir a margem de contribuição de um negócio. Bom, dá para eu ter somente do negócio como um todo? Não. Se eu quiser fazer uma análise de causa profunda, eu preciso ter uma análise do canal de venda, eu preciso ter uma análise de margem de contribuição por família de produto, eu preciso ter uma análise de família por produto. Quanto mais a gente conseguir segmentar, melhor, tá? Vamos lá, Rodrigo. Rodrigo colocou aqui, como saber se a margem de contribuição baixa é problema de volume ou pricing? O Rodrigo, cara, para a gente saber se é um problema de pricing ou algum outro indicador, cara, você tem vários balizadores que pode te ajudar nisso, tá bom? Exemplo, quem dita preço é o mercado, tá bom? Quem dita preço é o mercado. Lógico que, para sua margem de contribuição, lógico que você pode ter uma eficiência interna para você ter uma margem de contribuição tendo um custo menor. Mas não adianta você falar, vou ter uma margem, vou colocar meu pricing lá em cima, uma margem gigante. Cara, e qual que é o posicionamento que você tem? É de um baixo preço, custo, ou você está lá posicionado como uma marca premium? Se é uma marca premium, você também tem os balizadores de preço, que é o mercado dos seus concorrentes direto. Não adianta você tentar precificar acima deles e se você não gera valor, mas valor percebido. Não adianta você estar no mercado premium, que você vende um produto de 100 e o seu concorrente vende 80 e você não tem valor percebido, não vai fazer volume. Adianta ter uma baita margem de contribuição, mas não ter volume? Não adianta. Não adianta. Agora, adianta você também colocar, não sendo uma marca premium, mas sendo de baixo preço, colocar um preço muito baixo para você fazer um volume muito grande e você não ter volume necessário e nem capital de giro necessário, porque em virtude de volume você vai ter uma MCG muito alta? Não adianta. Então,
O indicador específico, não tem. Se tem, eu desconheço, cara. Mas o indicador, para mim, que você tem que acompanhar é a composição, e eu vou mostrar aqui para vocês, é o fator volume versus preço, entendeu? Porque esse fator de volume versus preço e o mesmo fator de volume versus custo é que vai te mostrar a sua margem de contribuição em valor absoluto, tá bom? É isso. É isso. Aí a Maria Luísa colocou aqui, ó, para a gente falar de roupa de aluguel. No caso, é o serviço, né? O Maria Luísa. Passa pelo mesmo ponto, entendeu? Não adianta, Maria Luísa, a gente colocar o aluguel, seja de roupa de festa ou de, independente de qual segmento, um valor muito baixo e você não ter a ocupação necessária, entendeu? Quando eu falo ocupação, não ter o volume necessário de locações. E o mesmo ponto, não adianta você ter um preço muito alto e você não ter o número necessário de locações que custeie a sua operação. Então, gente, não, de verdade, não tem receita. São testes e análises consistentes que devem ser feitas, e aí está o grande ponto, entendeu? Se alguém vier com receitinha, é pessoal, tá? Não dá para ter esse tipo de receitinha. São análises consistentes que devem ser feitas dos históricos e dos testes que são feitos dia a dia para vocês entenderem o que na prática funciona. Não tem receita, no meu ponto de vista, tá bom? São testes que são feitos, tá legal? Vou agora avançar um pouquinho mais e vou falar aqui. E por onde? Ficou claro, pessoal, o que eu mencionei? Se vocês concordam ou discordam, comenta aqui, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho do escoamento dessa margem, tá bom? Por que que essa margem vai embora? E volto a repetir, a margem vai embora. O grande ponto, e a maioria dele, é em cima do custo do volume. É da venda a todo custo, entendeu? É dos descontos desmedidos, que boa parte dele vai embora. E o grande outro ponto também, por onde essa margem ela pode escoar, são nas estruturas de incentivos desalinhadas, entendeu? E a gente vê bastante algumas empresas que fazem as campanhas de venda mal planejadas, ou dão descontos desmedidos, descontos desnecessários, que em grande parte só vai fazer com que as vendas sejam antecipadas, entendeu? E fazer também essas campanhas mal planejadas, quando eu menciono, é porque se isso não for repassado para frente, se isso não for combinado, seja qual for o segmento, principalmente de varejo, porque você pode dar o desconto para fazer o sell-in no seu distribuidor ou no PDV, mas o seu distribuidor, o seu cliente, não repassar. E isso vai fazer um único ponto que a gente vê muito, que é somente uma antecipação das compras. Mais nada. O giro não vai aumentar. E se esse giro não vai aumentar, o que vai acontecer? Você antecipou a venda. Antecipou a venda e essa venda com baixo preço, com uma margem menor e com expectativa de recompra a longo prazo, certamente o período, um ciclo, bimestre, trimestre, semestre, vai ser comprometido. E você não atingindo o volume em função da redução da margem, certamente o seu resultado vai ser prejudicado. E o terceiro ponto, que é por onde essa margem escoa, são através de preços definidos em função do eu acho. Alex, mas como é que define esses preços? Olha, como eu falei, o preço é definido pelo mercado, entendeu? E pelo valor que você gera, perceptível, do seu produto. Então, se você faz uma precificação de forma equivocada, quando eu falo equivocada,
sem pensar na estratégia, no posicionamento do seu produto, sem combinar com os seus parceiros para quem você está concedendo os descontos, ou até um preço que foi mal planejado por parte da empresa, da organização, certamente sua margem vai escoar, tá bom? E aqui, como eu já mencionei, a respeito dos descontos desnecessários, que é somente para antecipação de vendas, tá legal, pessoal? E vou pegar agora aqui com vocês algumas regras de ouro que eu acredito serem bastante relevantes para a gente se atentar, tá bom? Não quer dizer que aqui eu abrangi 100% de tudo que a gente precisa se atentar, tá legal? Mas são alguns pontos que, se a gente tiver no nosso radar, a gente evita alguns problemas, tá? E a primeira regra é: nunca venda antes de ter certeza que irá gerar margem, lucro para o negócio. Se a gente não tiver pelo menos uma ideia, tá bom? Se a gente não fizer alguns testes, se a gente não tiver meios para medir isso, e se por alguma razão errar, entenda onde errou. Saiba o que prejudicou. E se você souber, eu tenho certeza que esses erros não serão cometidos de forma recorrente. Então, lá em cima eu mencionei sobre a questão dos controles econômicos e financeiros. Que impacto isso tudo aqui que a gente está falando, que hoje a gente está focando só na parte econômica, tem e que compromete a parte financeira. E eu não sei se vocês todos estavam, mas o Moisés colocou um ponto aqui, ó, que é a regra número 2, o lucro, a margem, ela é um subproduto do que foi feito lá em cima. Se vocês pegarem aqui nos comentários, o Moisés falou. Eu acredito que foi bem isso, né, Moisés, que você quis dizer. Se lá em cima você já começou de forma equivocada, precificando mal, dando desconto, não conseguindo alcançar os volumes necessários que a gente precisa, podem ter certeza, o seu resultado vai ser comprometido. E um ponto que a gente esquece de aferir, um ponto que a gente não se atenta, o Moisés acabou de falar isso mesmo. Se eu já começo mal lá em cima, o que vai virar aqui para baixo? Né? Quais, pelas contas aqui de baixo, o que a gente espera? Tá bom? O que espera? E aqui depois eu vou passar aqui por essa fase célebre aqui, ó, que é do Warren Buffett, que retrata bastante isso. E nessa frase que eu não sei se vocês sabem qual frase. Se vocês já souberem e quiser soprar, e vamos ver se vocês sabem, tá bom? E a terceira regra: quando o seu esforço não melhora. Deixa eu colocar o Gessley, colocou que Alex conhecia uma edtech que aplicava descontos agressivos para ganhar volume, e isso afetava muito a margem de contribuição, pois as despesas cresciam além do faturamento, com comissões, financiamento, etc. É isso aí, Gessley. É isso aí. E vejam, eu não sei ao certo, mas certamente, além dela perder margem de contribuição, certamente, Gessley, pode ser que ainda seja comprometida a parte financeira, né? Porque aqui a gente está colocando a parte econômica, cara. Então, e é muito importante a gente trabalhar com a junção desses demonstrativos. Ela fala, o Gessley falou, crescia por um lado e perdia por outro. Existem também algumas estratégias, tá, que as empresas ganham o mercado, mas para depois ir reajustando os preços. Mas isso, quem faz essa estratégia de crescimento para ganhar mercado, ela sabe o tanto de capital de giro que ela precisa. Ela sabe que esses investimentos, ela precisa ter caixa para sustentar isso tudo. Então, é muito importante você saber disso tudo. Se você não tiver controle certinho para saber o ponto exato de você fazer essa ruptura, você vai se dar mal, tá bom?
Então, a terceira regra é, quando o seu esforço não melhora seu resultado, algo está errado. Você está fazendo um grande esforço, você está trabalhando o aumento de volume e você não ver resultado, e aqui eu estou falando somente de resultado econômico, pessoal, porque quando você foca somente na parte de margem de contribuição, aumento de volume e por aí parte do princípio de concessão de prazos para fazer volume, política comercial agressiva, há um grande impacto também na sua necessidade de capital de giro. Há um grande impacto. E aqui vem a frase, ninguém quer se atreve a falar que frase é, não? Já vou apresentar ela aqui para nós, tá bom? Essa frase é a seguinte, ó. Se volume for o seu objetivo, você não deve se surpreender ao encontrar-se com preços baixos e lucros reduzidos. Então, não tem que esperar algo diferente de um ticket médio baixo, uma margem de contribuição baixa e um lucro reduzido. A sua proposta de valor é volume. E quando você fala de dar desconto, qual que é o arquétipo que nós criamos, que os gestores criam para o time comercial? Vende a todo custo, dá desconto, dá prazo, traz volume, entendeu? E os caras entendem. Cara, eu preciso faturar, eu preciso faturar, eu preciso faturar. E aí vai aquelas políticas agressivas do comercial. Traz faturamento que você ganha prêmio, traz faturamento que você ganha prêmio. E esse modelo mental, essa cultura vai impregnando e cada vez mais todo mundo só pensa em volume, só pensa em volume. E resultado? Não, resultado a gente olha depois. Estou aumentando o faturamento, dobrei minha meta, dobrei meu faturamento. E o resultado? Cadê? E o caixa? O que acontece com ele? E isso que eu estou falando não é brincadeira, porque grande parte dos gestores, grande parte dos empreendedores, uma das principais dores é: eu aumentei meu volume, eu cresci, aumentei faturamento, eu não vejo a cor do dinheiro. Não vejo a cor do dinheiro. A gente já fez algumas lives, inclusive com o Sérgio Pires, tem alguns vídeos em nosso canal que a gente fala isso. Por quê? Eles não sabem, boa parte dos gestores não sabem para onde é que o dinheiro vai. Entendeu? Não entende o ciclo financeiro. Então, é preciso entender para a gente saber direitinho para onde é que esse dinheiro está. Para onde que ele foi consumido? Foi consumido ali na minha atividade operacional, que está atrelada ao meu lucro, e a minha MCG, que está atrelado ao meu prazo de recebimento, à cobertura de estoque, meu prazo de pagamento? Ou ela foi consumida ali nas atividades de investimento, com aquisição de mobilizado e por aí vai? Ou ela foi sugada pela minha atividade de financiamento, porque eu tive que pegar empréstimos e isso fez para esse volume da minha operação ser sustentado? Então, pessoal, não adianta. A empresa vive de caixa. Tá? Guardem isso. Tá legal? E agora, eu vou passar aqui pro simulador, tá legal? Então, o que vocês estão achando? Acreditam, pessoal, que tá elucidando algumas dúvidas de vocês? Está sendo legal? Compartilha aqui com a gente. Esse simulador que eu vou mostrar, ele é bem pequenininho também, tá? É um mini DRE, e lá a gente vai poder fazer algumas simulações. Se vocês tiverem interesse também, eu compartilho o mapa mental e compartilho também esse simulador. Quem gosta bastante das nossas ferramentas que a gente compartilha sempre é o Juliano. Ele está aí e depois eu repasso para vocês, tá bem? Jessley. Legal, pessoal. Então eu vou compartilhar agora. O simulador, tá?
Pessoal, eu não sei se todos vocês têm meu e-mail, ou se todos vocês têm meu telefone, ou se todos vocês estão no nosso grupo também. Eu vou compartilhar aqui, ó. c2a.com.br. Quem não está, me peça, se tiver interesse, a ferramenta, o simulador, tá? Ou então me peça aqui pelo telefone. Estou colocando aqui para vocês, tá? Me manda mensagem. Depois eu compartilho também no nosso grupo, lá no nosso canal, que seja no Telegram, que seja pelo WhatsApp, ou me peçam por e-mail, tá legal? Vamos lá. Luísa Santos, eu também. Legal, pessoal. Então compartilhei meu telefone, compartilhei meu e-mail. Se quiserem, me peça que eu encaminho pelo WhatsApp também, tá bom? Vou compartilhar Wittenberg. Wittenberg, claro, a gente compartilha sim. Wittenberg, vê aí se você consegue pegar o meu e-mail, se você consegue pegar o meu telefone, me peça por e-mail ou me peça pelo WhatsApp, que eu compartilho com quem quiser, tá legal? Por aqui, pessoal, por essa plataforma, não consigo compartilhar, tá? E aí a gente disponibiliza o mapa mental, a gente disponibiliza também o simulador, e depois vocês me peçam aqui, ó, tá legal? Então, pessoal, agora eu vou colocar minha tela no simulador, não vou ver o que vocês estão escrevendo agora. Vou focar lá, e se depois eu esquecer de eu não te responder, eu voltando, eu respondo, tá? Vou focar aqui agora no simulador, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu só tomar uma aguinha para... eu poder falar, ó. Aqui, pessoal, ó, me falem aí, por favor, se tá dando para ver direitinho, se tá legal para visualizar, tá? Me dizem aí como é que tá. Como eu falei, ó, aqui, ó, eu tenho um DRE que vai somente até a margem de contribuição, tá bem? Porque nosso objetivo é a gente mostrar até aqui. Não quero ver o meu resultado, o EBITDA, nem nada não, tá legal? É só para eu ver mesmo a margem de contribuição, que é o que a gente se propôs. Então, em cima de um volume, em cima de um preço médio praticado, eu tenho o volume vezes o preço médio, eu tenho aqui, ó, o meu faturamento. Tá legal? Então, preço médio de 100, volume de 1.000, tenho o meu faturamento. Eu disse aqui, ó, que os meus impostos desrespeitam. Eu arbitrei, tá legal, pessoal? Arbitrei 11,3. Então, 11,3 sobre 100 mil vai dar uma despesa aqui de 11,330. Eu vou voltar aqui, pessoal, só para ver se vocês me escreveram aqui para mim, se tá dando para ver. Juliano falou que tá legal, tá legal. Então, vou voltar pra gente aqui, ó, não se perder. Beleza? Então, receita menos os impostos, eu tenho aqui a minha receita líquida, tá bem? E eu vou agora para os meus custos. Então, os custos estão atrelados também ao meu volume, que é igual a esse volume aqui, ó, não é isso? E o meu CMV, ou seja, de CPV, que é o custo do produto vendido, ou seja, de serviço, no caso de loja de roupa, e por aí vai, tá bom? No caso de serviço seria o CSP, que é o custo de serviço prestado, e por aí vai, tá bem? Então, eu disse que o CMV, o CPV, os custos de vendas, tá aqui, ó, R$60, tá bom? O volume são os mesmos, que tá aqui, ó, parametrizei aqui. Então, minha receita líquida, menos os custos de venda, que está aqui, ó, volume vezes o custo de venda, vai dar 60 mil. Me sobra aqui um lucro bruto, desculpe, pessoal, de 28.670. Vejam que o cenário 1 e o cenário 2 são exatamente iguais. Por quê? Porque eu ainda não fiz nenhum tipo de simulação, tá bem?
E aqui eu tenho, que eu chamei de despesas variáveis. E aqui dentro dessas despesas variáveis, eu poderia ter abrido em fretes, comissão, e por aí vai, uma série de outras despesas. Mas o que eu quero mesmo é deixar ele simples para vocês entenderem, tá? E se vocês, na hora que vocês pegarem o simulador, quem quiser, aí fazem as mexidas necessárias, mas a minha preocupação, o meu objetivo é que vocês vejam essa última linha aqui, ó, o impacto da minha margem de contribuição quando eu tenho a alavanca de preço. Tá aqui, ó. Tá bom? Eu vou mexer só nessa alavanca de preço aqui, ó. Então, só para frisar, esse daqui é um cenário 1, que é o cenário estático, ele não se modifica. E aqui eu tenho o cenário 2, que ele irá se modificar em função do que eu simular na minha alavanca preço. Vou voltar lá para eu ver, pessoal, e vocês me dizem, tá claro? Me fala se tá entendendo ou não. Ó, Isael chegou aí, cara. Fala, Isael. Boa noite, amigo. Não sei se você chegou agora. A gente já está um pouquinho adiantado, Isael. Mas aí depois você pega a gravação, se achar que vale a pena, se achar que é interessante para você. Isael já é um consultor experiente, eu não sei se isso aqui vai gerar tanta, como é que se diz, conhecimento para ele não, que já como é que se diz, experiente. Então, pessoal, ó, vou voltar lá. Ficou claro para vocês? Tem um cenário que ele é estático, ele não se mexe, e tem um cenário 2, que é onde a gente vai fazer as simulações. Então, eu vou voltar lá para eu compartilhar o simulador, os cenários, tá? Vejam bem, pessoal, quando eu falo da gente dar desconto, quando eu falo da gente queimar preço para fazer volume, a gente não tem muita noção do quanto eu preciso gerar de volume, que seja para baixo ou para cima, tá bom? Mas quero compartilhar aqui com vocês, olha, se eu abaixar meu preço, se eu fizer uma campanha, se eu resolver mudar a minha política comercial e dar aqui, ó, 5% de desconto, ó, 5%, hein? Olha a minha margem de contribuição aqui, ó, 23.670 no cenário 1, 23.670 no cenário 2, tá bom? E agora eu vou dar um Enter e vou mudar o meu preço. Pronto, mudei meu preço. Vejam bem. Olha, no cenário 1 aqui, ó, eu faturo 100 mil. Mas lembrem, nós mudamos a política comercial e concedi aqui, ó, 5% de desconto no preço, tá bom? Eu preciso de faturar, de incrementar o meu faturamento bruto, a minha receita bruta, em 15,4%. Para que, Alex, 15,4%? Para eu fechar com a mesma margem. Olha aqui, olha. Aqui não muda. Ó. Eu preciso aumentar o meu volume, que era de 1.000 unidades, para 1.215 unidades. 21,5%. Para quê? Para me dar um subsídio e faturar 115 mil. Olha, meu preço médio. Em função do desconto de 5%, o meu preço médio de venda ele saiu de 100 para 95. Está aqui, ó. Diminuir 5%. Olhem para vocês verem, pessoal. Entendem que para eu gerar em valor absoluto a mesma margem, olha o que eu tenho que fazer com a minha operação. Eu tenho que crescer 21,5% do meu volume, em função de uma redução de 5%, que eu saí de um preço médio de 100 para 95, para gerar 115 mil. 15% a mais. Para quê? Para eu ter uma receita líquida. Porque, olha, os impostos, lembra que nós arbitramos em 11,3. Então, 11,3 sobre 100 vai dar 11,330.
E os mesmos 11,3 de um faturamento maior vai dar 13,74. Então, a minha receita bruta menos 11,330 vai dar aqui, ó, 88,670. 115 menos os meus impostos aqui, ó, vai dar 102,320. Então, vejam que a receita líquida tem que crescer proporcional à minha receita bruta, ó, 15,4, aqui também cresceu 15,4, e em percentual os meus impostos são os mesmos, tá bom? E vamos pegar aqui sobre as minhas vendas, desculpa, sobre o meu custo das vendas. Lembra que o volume saiu de 1.000 para 1.215, 21,5% de crescimento do volume, está aqui, ó, 21,5% de crescimento do meu volume. O meu custo da mercadoria, custo do serviço, o custo do produto não muda. Então, o volume vezes 60, tenho 60 mil de despesa aqui, o volume vezes 60, tenho o custo das vendas aqui. Então, meu custo, que era de 60, passa para 72. Então, o meu lucro bruto, que aqui era 28,670, aqui eu tenho que passar para 29,439, que é a minha receita líquida menos os meus custos de venda. E ainda eu tenho que pagar as despesas variáveis, que aqui também a gente arbitrou, tá? Em 5%. Que 5% sobre os 100 mil vai dar aqui os 5 mil, e os mesmos 5% sobre os 115 vai dar aqui os 5.769. Então, minha receita líquida, menos o meu custo de venda, voltei isso aqui de lucro bruto, que é os 28.670, menos os 5 mil, 23.670, e aqui, 29.439, menos as minhas despesas variáveis, que são 5% de 115, vai me deixar 23.670. Vejam bem, pessoal, olhem o que acontece quando eu reduzo 5% do meu preço. Eu preciso crescer 21%, 21,5% do meu volume. É muita coisa. Eu preciso crescer em função desse volume aqui, ó, porque eu diminuí 5% do meu preço, 15,4% da minha receita. Então, é muita coisa, é muita mexida na operação que a gente precisa fazer. Vou zerar aqui, ó, vou voltar lá para ver se vocês disseram ou fizeram algum tipo de comentário, tá? Bom, não vi nenhum tipo de comentário, mas entendem o trabalho, a operação, para eu poder gerar a mesma margem de contribuição? É muito grande. Isso para zerar a conta, tá bom? Isso para eu fazer a mesma coisa. Agora, vamos fazer uma simulação, um pouquinho, tá? O quanto que em volume eu posso cair as minhas vendas, que aí é um preço assertivo que a gente, em virtude de pesquisas, aí tem uma série de fatores que a gente precisa, que a precificação, price, ela é uma composição que tem que se estudar muito, é uma composição que tem que ter muita pesquisa. Não é da noite para o dia que você vai ter um preço certinho. Então, vai teste. Sueli, eu vou compartilhar com vocês o mapa mental, vou compartilhar com vocês a ferramenta, a planilha, claro. Eu não sei se você tem meu telefone, se você tá no grupo. Eu vou, deixa eu compartilhar aqui de novo, alex.costa@cbh.com.br. Compartilhei meu e-mail. Me peça através do e-mail, Sueli, que eu encaminho, tá? Vou colocar também meu telefone aqui, ó. 9775 8851. Pronto. Pode me pedir também pelo WhatsApp, que eu encaminho, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para não ficar com a... Manda lá no grupo, Sueli. Manda lá no grupo também, tá bom? A gente compartilha com todo mundo. Ah, Sueli, da mentoria. Lembrei. E vou fazer agora a outra simulação, tá? Vou fazer agora um reajustezinho para cima, para a gente ver como é que isso vai comportar. Deixa eu ir lá
Vou voltar lá para outra janela, pessoal, então eu vou deixar de ler se vocês fizerem algum tipo de comentário, tá? Então, vocês já viram o que tem aqui que é o simulador, podem fazer as perguntas que acharem necessárias, tá? Então, já voltou aqui, ó. Já voltei para o mesmo resultado, os dois cenários estão iguaizinhos, os percentuais não mudaram. Para ficar bem fácil, eu vou colocar aqui, ó, como um incremento de 5% do meu preço, tá bom? Eu tinha reduzido e agora eu aumentei o meu preço em 5%. Vejam aqui, pessoal, ó, minha margem de contribuição, ela não mexeu, tá bom? É a mesma, porque a ideia é a gente entender qual que é o mínimo e necessário de volume para eu poder não perder margem em função do ajuste da alavanca de preço. Tá bem? Então, olhem só. Aqui, eu faturei 100 mil, mas eu fiz um reajuste de 5% no preço. Tá aqui, o meu preço, que era 100, ele passou para 105. Então, com o ajuste do meu preço médio de venda, eu não preciso vender mais 1.000 unidades. Eu posso vender 15% a menos. Eu preciso vender aqui um volume de 850 ao invés de 1.000. Porque meu preço, que era de 100, ticket médio, preço médio de venda, ele passou para 105. Ele cresceu 5%. Então, em função do crescimento do meu preço médio de venda multiplicado pelo meu volume, que ele caiu em função do aumento do preço médio, eu vou ter uma receita aqui, ó, de 89.229. Consequentemente, o que acontece, pessoal, com a minha necessidade de capital de giro? Consequentemente, o que acontece com a parte econômica da empresa? O que acontece com o meu caixa? Tá bom? Eu tenho um retorno, porque eu diminuo o meu ciclo financeiro. E, consequentemente, pode até ser que eu tenha uma necessidade de estoque menor. Tá bom? E com uma lucratividade possivelmente maior. Tá bom? Se eu superar esse volume aqui, ó. Tá bem? Tudo que eu superar esse volume aqui, ó, vai me trazer aqui embaixo, ó, uma margem de contribuição maior. Então, vejam bem, que eu posso ter uma queda de 15% do volume com um crescimento de 5% do meu ticket médio. Então, um faturamento menor me traz o mínimo e necessário só para eu empatar, ó, a minha margem de contribuição. Vejam bem. Os impostos, como nós falamos, 5%, está aqui, ó, não muda, 5% de 100. Desculpa, os 11,3% de imposto sobre 100 vai dar 11.330. Os mesmos 11% dos 89 vai dar aqui, ó, 10. Então, a minha receita líquida, que eu precisava de 88.670, agora eu preciso somente de 79.119. Olha para você ver, uma receita média, uma receita líquida menor, 10,8. Tá bem? Os meus custos que estão relacionados à venda, aqui, ó, meu volume que era 1.000, os mesmos 850, uma queda de 15%. E o custo da mercadoria, o custo do serviço prestado, ou o custo do produto vendido, o mesmo, me gera aqui um lucro bruto, ó, de 28.670, aqui de 28.131, porque vai ser a minha receita líquida, menos o meu custo das vendas. Então me sobra aqui, ó, de lucro bruto 28 mil. Das despesas variáveis, está aqui, ó, 5%, que foi arbitrado. Então está aqui 5% sobre o 100, está aqui. O 5% sobre 89 está aqui. 28 menos os 461, me sobra 23.670. Então vejam a mágica, pessoal, da margem de contribuição, se ela for bem trabalhada. E isso pode ser, eu estou falando aqui de forma genérica, sem entrar dentro de um mix de produto. E a gente tem, eu não vou saber o nome, de fato, de uma live que a gente tem falando de price, tá bom? Depois, se vocês quiserem, a gente pode, eu monto uma lista de tudo que a gente falou de pricing no nosso canal e encaminho para vocês. Mas, o que eu queria mostrar
É isso, tá legal? O quanto eu preciso reduzir, o quanto pode, no caso, ser reduzido do meu volume se eu aumentar em 5% o meu preço. E o quanto pode eu preciso aumentar o meu volume se aqui for o contrário. Se eu cair, se eu der um desconto de 5%. Olha para você ver, ó. Quando eu caio 5% o meu preço, eu preciso aumentar 21% o meu volume. Quando eu cresço 5%, quando eu cresço 5%, eu posso cair 15% do meu volume. Tá bom? É isso. Pessoal, deixa eu voltar aqui para ver. A Magali colocou aqui. Desculpa por quê, Magali? Não tem que se preocupar, não. A dúvida é porque a despesa variável, como ela é variável, ela aumenta em função da necessidade do meu faturamento, tá bom? Então, se eu tenho 5%, deixa eu voltar aqui, ó. Vou te mostrar lá, tá, o Magali? Ó. Aqui, ó, vou zerar para ficar tudo igual. Tá vendo a minha despesa variável? É igualzinha, não tá? Tá vendo aqui, ó? Ela é 5%, ó. Quando eu falo que eu aumentei o meu preço, tá? Olha pra você ver. Meu preço, que era de 100, passou para 105. Ok? Aqui, ó, aumentou 5%. 105 dividido por 100. Tá bom? O meu faturamento, que era de 100, ele pode ser menor. Porque eu aumentei meu preço. Tá bom? E aí, o que acontece? O meu CMV, ele se mantém, ó. Ele se mantém, 60. E olha que a minha despesa variável, 5% em cima de 100, 5 mil. Os mesmos 5% sobre 89 é 4.461. Então, a minha despesa variável, ela cai. Porque esse valor aqui, ó, caiu. Tá bom? E em valor absoluto, o custo da minha venda também cai. Por que ele cai? Olha, ele é 60 a unidade. Mas como eu preciso de um volume menor, porque eu aumentei aqui ó, o meu preço médio dele, eu só preciso de 850. Então, 850 vezes 60 vai dar aqui, ó, 50.988. Ok? Veja, Magali, se ficou claro, se respondeu. Tá bom? E aí, independente. Pode ser de produção, pode ser de fabricação e por aí vai. Tá bom? Isso, Juliano. As despesas variáveis, cara, ali eu não quis abrir, mas pode entender como comissão, frete, por aí vai. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem compartilhar algo. Eu vou mandar a ferramenta, a planilha para vocês aberta, para vocês poderem fazer as simulações que vocês quiserem, para vocês brincarem e estudarem também em cima dela, para vocês poderem fazer o que achar para evoluir, tá bom? O Rodrigo está colocando aqui, no EBITDA o impacto ainda é maior, né? Pois é. Se no caso, o Rodrigo, você não gerar, exemplo, você reduziu o seu preço e você não atingiu o volume necessário para igualar a margem de contribuição, tá bom? Vai atrapalhar no seu EBITDA, porque dali para baixo você tem que pagar as despesas que estão ali embaixo, né? Tem vida depois do EBITDA, né? Tem vida depois do EBITDA. Então, como é que você vai custear ali embaixo? Ainda tem as despesas fixas, né? Despesa pessoal, despesa administrativa e por aí vai. E se você não conseguir fazer dando desconto, se você não atingir o volume mínimo, em valor absoluto você vai ter uma margem de contribuição menor. Margem de contribuição menor vai impactar diretamente
na lucratividade. Não estou nem falando financeiro, que eu estou falando somente da parte econômica, tá bom? E aí gera, imagina, você gerar uma necessidade de capital de giro maior, porque você teve que agregar e gerar mais volume, e além de você ter uma operação mais cara, você ainda não gerar nem a margem de contribuição que você tinha. Olha o problema que você está gerando. Está sendo ruim, não somente financeiramente, mas também economicamente. Aí eu vou te dizer que, mesmo se você conseguir, através do aumento da margem de contribuição em valor absoluto, certamente ela vai gerar um impacto na parte financeira, porque você vai ter que ter meios para financiar o aumento da sua necessidade de capital de giro, tá bom? Porque se não tiver, certamente vai ter impacto no caixa, tá bom? Você vai ter que aplicar dinheiro no estoque, vai ter que aplicar dinheiro ali no contas a receber, certamente vai ter um aumento da sua NCG. Agora, se não gerar margem de contribuição em valor absoluto, pelo menos igual ou maior, cara, a ação que foi tomada em virtude da redução de preço, ela foi extremamente prejudicial. Prejudicial economicamente e prejudicial financeiramente, tá bom? Tem uma live nossa que a gente fala de pricing, que a gente fala da composição de 5 pontos estratégicos para se cuidar, para gerar valor para o negócio, tá? E lá a gente coloca aumento do ticket médio, aumento do pricing, aumento dos investimentos em marketing, aumento do ticket médio e aumento também da frequência de compra. É muito legal. Não sei se todos vocês já viram, e quem não teve oportunidade, dá uma olhadinha lá que é fácil de achar, tá bom? Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm algum tipo de pergunta, mais alguma pergunta, mas me diz aí se gostaram, o que acharam, se contribuiu, se não. Na semana seguinte, o Luiz, ele ainda vai, se não me engano, o Luiz vai estar ministrando a aula na pós, e eu vou fazer nas próximas 4 quinta-feiras, eu vou estar com vocês. Se vocês quiserem, pensa em sugerir alguns temas para a gente falar, bater papo, manda lá no nosso canal, manda para mim, do que vocês querem que a gente converse e fale. E a gente vai conversando, tá? O que o Rodrigo falou? Eu falava isso porque hoje mesmo estava fazendo uma simulação para um cliente e aumentando 5% o preço, aumentava 50% o EBITDA da empresa. Quando você aumenta preço, Rodrigo, a principal alavanca de resultado é price. Quando eu aumento meu preço aqui, ó, você viu que eu diminuo meu volume, né? Eu diminuo meu volume, justamente para eu ter a mesma margem, ok? E aí, se você mantiver esse volume, aí, rapaz, o incremento que isso traz é gigante, tá bom? É gigante. O Israel colocou aqui o ponto de equilíbrio. O que eu quis mostrar aqui é justamente esse ponto de equilíbrio, não da operação, o ponto de equilíbrio do aumento ou da redução da margem de contribuição, né? E aí, se a gente quiser calcular o ponto de equilíbrio, aí eu vou falar aqui, Israel, se não for isso, você me fala, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Faz de conta que eu tenho lá uma despesa de, tô chutando, tá? Fixa de 15, 20 mil. É só você pegar esses 15, 20 mil e dividir pela minha margem de contribuição em percentual, que vai te dar o ponto de equilíbrio, tá bom? Não sei se é isso que você falou, ô Israel, se eu não te respondi, tá bom? Wittenberg, legal, cara, que você gostou, tá? Legal. Pessoal, pensem aí, reflitam pra gente ver o que a gente pode falar na semana seguinte, que aí durante a semana
eu me preparo e a gente estuda junto. Se eu não dominar, a gente chama alguém que domina. A gente chama aqui o Israel, chama o Moisés. Querem? Se quiserem também, a gente faz aqui um bate-papo, podemos fazer um bate-papo com quem quiser aqui ao vivo. Pensem aí o que vocês acham que é legal, que aí a gente faz, tá bem? Vamos ver se alguém tem mais algum ponto. O Rodrigo tá falando, boa, bate-papo. Então vem, Rodrigo, vamos bater papo nós dois, cara. Ah, o Juliano falou que um case seria legal. Pode ser um case, Juliano. A gente pode pegar. A gente fez uma aula onde a gente mostrou um case, né? Ah, foi um case onde a gente montou uma proposta, né, pessoal? A gente montou uma proposta. A gente pode pegar um case, tá bom? Israel aqui, ó. Essa simulação lidando com a gestão de resultados, destacando ações de redução de custo fixo. Podemos? O Juliano falou assim que a última aula foi legal. Podemos pegar um case, cara. A gente pega um balanço, uma empresa real, entendeu? E uma análise bem, a gente entra e olha o balanço junto. O que vocês acham? Olhar um balanço, olhar um resultado, não sei. O Juliano falou que pode ser até o case que apresentou lá. Vamos pensar. Legal, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido elucidativo, que tenha ajudado vocês aí a aprender algum ponto, ou então despertado para algum outro aprendizado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. E eu encaminho para todos vocês o mapa mental e a ferramenta, tá legal? Um grande abraço e boa noite. Obrigado, Juliano. Valeu, cara. Valeu, Jacilei. Um abração para você. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, a gente também sempre aprende com vocês, cara. É uma troca mútua, tá bom? Valeu, Moisés. Um abraço, amigo. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, Igor. Um abraço, amigão. Boa noite, Israel. Obrigado pela participação, bicho. Obrigadão.